nesse mês em que daremos ênfase ao tema do discipulado. E como tema geral do mês, seguindo a Cristo e fazendo discípulos. Esse é o tema que norteará todas as ações ministeriais da nossa igreja durante esse mês de junho. A ênfase no discipulado e a temática seguindo a Cristo e fazendo discípulos. Lucas, no capítulo 5, versos de 1 a 11, sentados como os irmãos estão, mas com toda reverência à palavra do Senhor, façamos assim a leitura do texto bíblico. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele, Jesus, num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se do barco, ensinava as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão, Pedro, o dono do barco: vai para mais dentro do lago, ou seja, afaste-se da margem e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra eu lançarei as redes novamente. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique, que quase naufragavam. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele, de Pedro, e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão e que tornaram-se discípulos e posteriormente apóstolos de Jesus. E Jesus disse a Simão Pedro: não temas, pois de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos novamente para a terra, eles, os discípulos, os pescadores, deixaram tudo e o seguiram. Palavra do Senhor. O discipulado de Cristo em nossas vidas, na minha vida e na sua vida, começa com um chamado simples, porém de muita profundidade. E esse chamado é: segue-me. Aqui, o evangelista Lucas, registrando aquilo que é conhecido ou que é conhecida como a pesca maravilhosa, Jesus inicia um relacionamento discipular com aqueles homens que estavam no seu dia a dia, na sua atividade cotidiana, no seu trabalho, fazendo aquilo que eles realizavam todos os dias, para trazer o sustento e a provisão para o seu lar, para a sua família, para os seus filhos que aguardavam em casa, para a sua esposa,
que esperava os peixes para poder preparar o alimento para colocar à mesa durante o almoço e posteriormente durante o jantar, e também para que aqueles homens vendessem, negociassem aqueles peixes para providenciar o sustento necessário de suas famílias. O Senhor Jesus inicia um relacionamento discipular com esses homens, com Simão Pedro, com Tiago, com João, homens comuns, como eu e como você. Homens comuns que hoje aqui todos estávamos celebrando e agradecendo a Deus pelo dia do homem batista. Homens comuns, pescadores, e a semelhança de nós, pecadores, mas que foram transformados pela presença e pela palavra de Cristo. Pois a presença e a palavra de Cristo transforma a vida de qualquer pessoa. Transformou a vida desses homens, tem transformado a vida de milhares e milhões de homens e mulheres no decorrer da história, tem transformado a minha vida e certamente transformado a sua vida. Essa transformação, ou esse discipulado, ele nos revela pelo menos 3 aspectos que são fundamentais para a nossa reflexão nessa manhã, no primeiro domingo do mês de junho, mês em que enfatizamos o discipulado cristão. E que aspectos fundamentais são esses? Disposição para ouvir e obedecer à voz de Deus, a transformação pelo encontro com Cristo, pois todo aquele que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus tem a sua vida transformada, e o compromisso com a missão que Cristo nos entregou. Por isso queremos, inicialmente, meus amados irmãos, nesta manhã, destacar o primeiro desses aspectos fundamentais e dizer que o discipulado, ele começa com a obediência à palavra de Jesus. Ele começa com a obediência à palavra de Deus. Não há discipulado sem obediência. Seguir a Jesus, irmãos, é muito mais do que admirar os ensinamentos de Jesus. Seguir a Jesus é muito mais do que estar próximo de ambientes religiosos, de frequentar igrejas, talvez até de fazer parte de alguma atividade ministerial. É muito mais do que isso. O verdadeiro discipulado, ele tem início, ele começa quando o nosso coração, ele se dispõe a obedecer a palavra do Senhor. Discipulado e obediência caminham juntos. São realidades que não podem ser separadas, mesmo quando essa obediência desafia a nossa lógica, ou quem sabe desafia os nossos sentimentos, ou em alguns momentos, e aí é esses que mais nos chamam o desafio, quando nos desafia no tocante à nossa própria vontade. Em Lucas, no capítulo 5, versos de 1 a 11, no texto que lemos, encontramos um retrato, uma imagem vívida do início de uma jornada discipular. Pedro, aqui, um experiente pescador. Todos os dias ele estava ali pescando. E ele havia trabalhado, irmãos, quando olhamos para o texto, a noite inteira. E aquelas pessoas que já tiveram ou ainda têm a experiência de trabalhar à noite, de tirar plantões muitas vezes à noite, sabe o que é o dia seguinte, logo após uma noite inteira de intenso trabalho. Pedro, certamente ele estava cansado. Mas quando nós trabalhamos a noite inteira e quando nós conseguimos enxergar, verificar, quantificar o resultado do nosso trabalho, é bom. Nós ficamos relativamente satisfeitos apesar do cansaço, porque nós estamos vendo que o nosso trabalho deu resultado.
Mas quando olhamos para essa experiência aqui, não foi isso que aconteceu. O apóstolo Pedro, ainda não nessa condição de apóstolo, mas Pedro aqui, como pescador, passou a noite inteira pescando. E o texto bíblico nos diz que eles não pescaram absolutamente nada. Pedro estava cansado. Certamente Pedro estava frustrado, porque ele não conseguiu enxergar o fruto do seu trabalho. E quem sabe até, irmãos, Pedro estava desanimado, porque ele estava ali investindo a sua vida, investiu toda aquela noite. Ele sabia que a sua patroa estava em casa, esperando o fruto do seu trabalho para providenciar as coisas da casa. Ele sabia que os seus filhos estavam só esperando ele chegar para botar comida na mesa. E de repente ele se viu naquela condição de ter trabalhado a noite inteira e não ter conseguido pescar nada. Ele estava cansado, ele estava frustrado, ele estava desanimado. No entanto, mesmo diante dessa realidade de cansaço, de frustração, de desânimo, quando Jesus lhe pede mais uma vez para que ele pudesse lançar as redes, a sua resposta ela é marcante. Encontramos no versículo 5, Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Ele poderia de repente completar a frase e dizer: não vale a pena lançar as redes, eu já fiz isso a noite inteira, não vai dar certo. Mas ele não disse isso. Ele disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra, eu lançarei as redes novamente. Mas por causa da tua palavra, eu farei tudo de novo. Mas por causa da tua palavra, eu investirei mais uma vez a minha vida nesse propósito. Mas por causa da tua palavra, eu não desistirei dos teus propósitos na minha vida. Mas por causa da tua palavra, eu não abandonarei a minha família. Mas por causa da tua palavra, eu não deixarei pelo caminho o ministério que o Senhor confiou em minhas mãos. Por causa da tua palavra. Esse mas, ele transforma tudo, irmãos. Porque ele produz, ele demonstra, através aqui da fala de Pedro e através da nossa vida, que quando o Senhor fala conosco e para que desenvolvamos esse discipulado com o Senhor, é necessário que sejamos obedientes, mesmo que estejamos cansados, mesmo que estejamos frustrados, mesmo que estejamos desanimados. Aqui está o fundamento do discipulado, irmãos. A confiança obediente à palavra de Cristo. Pedro, humanamente falando, tinha todos os motivos e razões para dizer: não faz sentido algum eu lançar essas redes novamente. Eu já fiz isso e não deu certo. Mas ele confia, e além de confiar, ele obedece à palavra de Cristo. E aqui, irmãos, é importante que saibamos que não obedecemos porque compreendemos tudo. Muita gente quer compreender tudo, quer entender tudo, para poder obedecer. Ora, irmãos, a nossa relação com Deus está para além da nossa capacidade de compreender aquilo que Ele quer para cada um de nós. Porque nós não temos a capacidade de enxergar tudo. Mas Deus, na sua onisciência e Deus, na sua soberania, Ele sabe o que tem preparado para todos nós. Cabe a nós obedecer. Cabe a nós ter uma atitude confiante e obediente à palavra de Cristo. Nós não obedecemos porque compreendemos, mas porque cremos em quem nos mandou fazer. Porque nós cremos em quem está nos enviando, porque cremos em quem está nos delegando, porque cremos em quem está nos falando da parte de Deus.
A fé verdadeira, irmãos, a fé verdadeira, ela se manifesta na prática diária da obediência. Muitas pessoas dizem ter fé, muitas pessoas andam em círculos ou em ambientes em que a fé ela é proclamada ou em que a fé ela é anunciada, mas não andam em caminho de obediência. Uma fé que se fala, mas que não se vive, irmãos, não produz nada. A fé verdadeira, ela acontece nos pequenos momentos da vida e nos grandes momentos da vida, ou seja, no dia a dia. Obedecer a palavra de Jesus é confiar que quando Ele nos pede para perdoar quem nos feriu, é para a gente perdoar. É servir quando nos sentimos cansados. E quantas vezes não ouvimos essa expressão, esse testemunho: pastor, eu estou cansado. Aí dá vontade de eu dizer: eu também. Mas nós somos obedientes e vamos continuar servindo ao Senhor. É amar, irmãos, quando o outro parece não merecer o nosso amor. Cada ato de obediência é um passo que nós damos no caminho do discipulado. O caminho do discipulado, ele é desenvolvido passo a passo. Cada passo que nós damos são passos de obediência. Infelizmente, vivemos em um tempo em que muitos desejam apenas ser alcançados pelas bênçãos de Deus, mas não querem estar sujeitos ou não querem sujeitar-se à obediência à voz de Deus, à direção de Deus. Não querem se submeter à direção do Senhor. Eles querem ver os milagres, mas reluta, resiste aos comandos. Querem ver os frutos, mas não querem viver o processo do discipulado, o processo da obediência. Queremos muitas vezes ver a pesca maravilhosa, os nossos barcos repletos de peixes, mas evitamos o esforço de lançar as redes mais uma vez. E essas redes, irmãos, são as redes da obediência. A obediência à palavra de Cristo, mesmo quando ela sugere não seguir a lógica. Porque não era lógico Pedro jogar as redes novamente, mas Pedro foi obediente. Contudo, é nessa obediência, irmãos, mesmo quando ela fere a lógica, ou mesmo quando ela desafia a lógica, que nós experimentamos o mover sobrenatural de Deus. O mover sobrenatural de Deus só acontece no lugar da obediência. O mover sobrenatural de Deus não acontece simplesmente no lugar da performance, no lugar da apresentação, no lugar em que nós entregamos muitas vezes o nosso melhor louvor, a nossa melhor mensagem, o nosso melhor estudo, mas o mover sobrenatural de Deus acontece na nossa vida quando nós somos obedientes à palavra do Senhor. Pedro obedeceu e os peixes vieram. Muitas vezes queremos os peixes apenas, mas não queremos obedecer. Foi quando Moisés, na travessia do Mar Vermelho, estendeu o cajado que o mar se abriu. Fazia algum sentido, irmãos, Moisés estender o cajado no mar? Não fazia sentido algum, mas ele foi obediente e ele viu o mover sobrenatural de Deus. Foi quando Josué marchou ao redor de Jericó, para que os muros pudessem cair. Fazia sentido ele marchar ao redor de Jericó para que os muros caíssem? Não fazia sentido. Não foi a marcha de Jericó, de Josué com os judeus que fizeram o muro cair. Foi a obediência que fez o muro cair. Não foi o cajado de Moisés que fez o mar se abrir. Foi a obediência que fez o mar se abrir. Não é a sua ação, meu irmão, que vai fazer as coisas acontecerem, mas é a sua obediência que você vai experimentar o mover sobrenatural de Deus na sua vida. Sobre
aquelas situações que você tanto tem colocado diante de Deus, e ela não tem acontecido muitas vezes. O discipulado, irmãos, ele não começa com grandes feitos, mas com pequenos passos de obediência. Se você quer ver os grandes feitos de Deus na sua vida, comece com os pequenos passos de obediência. Nas pequenas coisas. Jesus nos chama para segui-lo. É verdade que nem sempre entendemos tudo. E não precisamos entender tudo, irmãos. Mesmo quando a lógica humana diz que não vai dar certo. E não tem aquelas situações que a gente olha assim, rapaz, eu acho que não vai dar certo não. Aí Deus diz, mas faça, eu estou na frente. E as coisas acontecem. Porque não é sobre nós, irmãos, é sobre Ele. Obedecer a sua palavra é o primeiro sinal de um coração de um discípulo, coração de discipulado. Em que área da sua vida Jesus está pedindo a sua obediência? Mesmo que pareça improvável, mesmo que não tenha sentido algum, que não tenha lógica, é nessa área que o nosso Senhor quer a nossa obediência. Neste mês do discipulado, sejamos lembrados de que o chamado de Jesus continua ecoando: segue-me, seja obediente. Que a nossa resposta, ela não seja expressão apenas da nossa emoção, mas esteja baseada numa ação concreta, baseada na palavra de Deus. Mas há um segundo aspecto fundamental dessa relação de discipulado, é que o discipulado nos leva a reconhecer o poder e a santidade de Cristo. Quando nós temos uma experiência pessoal com o Senhor, nós identificamos, reconhecemos e experimentamos o poder e a santidade de Cristo. O verdadeiro discípulo, ou o verdadeiro discipulado, ele não se resume a seguir a Jesus por conveniência. Tem pessoas que seguem a Jesus por conveniência, irmãos. Sabe qual é a conveniência? A conveniência de quando tudo está dando certo. Aí quando tudo está dando certo aqui, levantando a mão, cantando, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aí quando a coisa começa a apertar, não, pastor, hoje não vai dar para ir para a igreja. Pastor, eu vou ter que entregar aqui esse ministério. Pastor, eu vou ter que deixar isso aqui de lado, porque as coisas estão difíceis. É justamente nessa hora, irmãos, que precisamos nos aproximar mais do Senhor, para reconhecer o poder de Deus em nossas vidas, a santidade de Cristo em nossas vidas. Sim, porque o discipulado, ele nasce de um encontro, do encontro com quem Jesus realmente é, santo, poderoso e majestoso, santo, poderoso e gracioso, santo e poderoso e transformador. Foi esse encontro que Pedro experimentou aqui em Lucas, no capítulo 5. Quando Jesus realiza essa pesca, a pesca milagrosa, a pesca maravilhosa, algo mais profundo acontece com Pedro. Não foi apenas uma pesca, irmãos, foi um encontro. O milagre não é a demonstração da provisão, mas é uma revelação do poder de Cristo. Cristo ali não queria apenas levar peixes ou entregar muitos peixes para aqueles homens, mas queria demonstrar, revelar o seu poder, o poder de Cristo. Cristo tem poder sobre nossas vidas. Cristo tem poder para providenciar toda e qualquer situação, mudar toda e qualquer realidade. E diante do poder e da santidade de Cristo, a resposta de Pedro, ela foi instigante e foi surpreendente. Diante daquela situação, quando Pedro constatou o poder e a santidade de Cristo, Pedro disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Os irmãos lembram da atitude do profeta Isaías, quando teve uma visão de Deus? Senhor, ai de mim, que sou um homem impuro, de lábios impuros, sou um pecador. Diante da manifestação do poder de Jesus, ou seja, diante daquela pesca maravilhosa, Pedro, ele não celebrou os peixes, mas ele se dobrou diante de Cristo com temor. Ele reconheceu o poder e a santidade de Cristo.
Diante da ação de Deus, diante da ação de Jesus Cristo ali, naquela experiência, Pedro reconheceu o poder e a santidade de Cristo. Ele viu quem Jesus era e também quem ele era diante de Deus. Porque diante do poder de Deus, da santidade de Deus, da grandeza de Deus, nós precisamos reconhecer quem nós somos. Pecadores e merecedores da graça de Deus. Mas o Senhor, pelo seu infinito amor, nos alcança. O discipulado verdadeiro sempre nos conduz a esse lugar, ao lugar de reverência, ao lugar de reconhecimento do poder de Deus, ao lugar em que não há espaço para corações orgulhosos, mas só há espaço para joelhos dobrados. Diante da presença de Deus, irmãos, não há espaço para corações orgulhosos. Aqueles que se acham que já sabe de tudo, que pode tudo, que fica verificando tudo que os outros fazem para saber se é assim, se não é, poderia ter sido feito melhor, então faça. Mas diante do poder de Deus e da presença de Deus, só há lugar para joelhos dobrados. E é dessa forma que eu quero estar, e a minha oração é também que seja dessa maneira que você esteja. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais compreendemos a profundidade da sua santidade e do seu poder. E ao mesmo tempo, irmãos, mais enxergamos as nossas limitações. Mais enxergamos os nossos pecados. Mais enxergamos a nossa dependência da graça de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mas eu percebo quanto eu sou pequeno e quanto eu sou merecedor de tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. É por isso que nós reconhecemos, irmãos, o poder, a grandeza e a santidade de Deus. Muitas vezes, alguns querem apresentar a caminhada cristã como sendo um tempo confortável, uma caminhada confortável, centrada, por exemplo, naquilo que nós podemos receber de Deus. Os irmãos já observaram isso? Tem muitas pessoas que procuram relacionar-se com Deus, estar na presença de Deus, procuram a igreja para que elas possam experimentar daquilo que Deus pode dar para elas. É uma relação quase que comercial, ou puramente comercial. Mas Pedro aqui, ele não estava preocupado com isso, com os peixes que ele recebeu, mas ele estava ali com seu coração atento, com a sua mente disposta a reconhecer o poder de Cristo, a santidade de Cristo. O discipulado nos desafia a ver a Cristo não apenas como alguém que nos abençoa, como alguém que nos ajuda, mas como o Senhor, que diante dele toda língua deve confessá-lo, todo joelho deve dobrar-se diante dele. É essa relação de discipulado. Porque Ele não é apenas o mestre que ensina, mas Ele é o Senhor que reina. É o Deus que reina em nossas vidas. Quando reconhecemos, irmãos, o poder de Cristo, deixamos de confiar apenas em nossas forças. Quando reconhecemos a sua santidade, deixamos de brincar com o pecado. Tem muita gente brincando com o pecado, irmãos. Muita gente brincando com o pecado. Deixa eu acessar aqui só um pouquinho esse site. É só um pouquinho. Vai fazer mal não. É 5 minutinhos. Só para ver um negócio diferente. Deixa eu fazer aqui determinadas coisas. É só um pouquinho. Não tem problema não. Deus vai me perdoar. É brincar com o pecado. Quando nós reconhecemos o poder e a santidade de Cristo, Ele nos transforma de maneira completa. O discipulado sem reverência, irmãos, é apenas um ativismo religioso. Apenas ativismo religioso. Não se vanglorie por suas muitas atividades que você faz na igreja. Se não for pelos motivos certos, se não for com reverência, se não for centrado na sua relação que você tem com Deus, é puro e mero ativismo. No máximo vai alimentar o seu ego. No máximo. E tenha certeza que se você não fizer, outra pessoa fará. Porque a obra não é sua, não é minha, é do Senhor. Pode ter certeza disso. Eu vou deixar de fazer, eu quero ver se vai acontecer. Vai, irmãos, vai acontecer melhor.
para a honra e glória do Senhor. Pedro, ele foi quebrantado. E esse foi o início do discipulado. Estava apenas começando o discipulado de Pedro. E antes dele ser enviado a pescar homens, porque de pescadores de peixes o Senhor o enviou para ser pescador de homens, ele precisava ser confrontado, ele precisava ser quebrantado, ele precisava ser moldado pela glória de Jesus. Você tem vivido com esse senso de temor do Senhor? Você tem vivido com esse compromisso com o Senhor neste mês de junho, mês de discipulado? O desafio que nos alcança é que possamos olhar para Cristo com os nossos olhos renovados, quebrantados, comprometidos com o Senhor. Que a nossa fé, ela não se limite ao que Ele pode fazer por nós, por mim e por você, mas que nós estejamos rendidos a quem Ele é. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é o Senhor dos senhores. Mas há uma terceira atitude fundamental aqui, no processo, no caminho do discipulado, que todos nós somos chamados para seguir, o tema da nossa reflexão desta manhã. É que o discipulado, ele nos chama a deixar tudo e viver a missão de Cristo. Quando nós olhamos aqui para o texto, no último versículo, versículo 11, aqui já no final desse texto, dessa experiência, o texto nos diz: e depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Os peixes agora não faziam mais sentido, eles deixaram tudo lá e passaram a seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é apenas uma decisão de fé, mas é uma mudança completa de direção, de rota, de atitude. O discipulado genuíno nos chama para abrir mão de tudo aquilo que ocupa o centro da nossa vida, para que Cristo assuma esse lugar. O início da experiência do discipulado começa quando nós colocamos Cristo no centro da nossa vida e tiramos tudo aquilo que está lá. Tem muita coisa, irmãos, e às vezes tem muita gente no centro da nossa vida. Precisamos tirar, porque aquele lugar é de Cristo, somente dele. Lucas capítulo 5, versos 10 e 11, após essa pesca, a pesca maravilhosa, milagrosa, após o reconhecimento, sim, do poder de Jesus, lemos uma frase simples, lemos uma ação, uma atitude que é transformadora. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Aqueles homens deixaram o que ele tinha, tudo que eles tinham, e que eles conheciam, que dava segurança na vida deles. Eles deixaram os barcos eram deles, eram propriedades deles. Eles deixaram as redes, eles deixaram, dentro daquele contexto deles, uma carreira estável, porque eles conheciam o que faziam, tinham propriedade naquela atividade, naquela tarefa. Eles deixaram tudo. Mas o que eles efetivamente deixaram, irmãos, foi o controle de suas vidas, para que Cristo pudesse assumir esse controle. Porque na cabeça de Pedro e dos seus colegas ali, aqueles homens que estavam o auxiliando naquela pesca, eles tinham tudo sob controle. Eles prepararam o barco, prepararam as redes, as iscas, estava tudo pronto. Eles iam pescar à noite e voltariam com seus barcos cheios. Mas não foi isso que aconteceu. Mas quando eles disseram: olha, eu não tenho controle de nada, porque eu aqui apostei na minha forma de pescar, naquilo que eu sabia fazer, não deu certo, agora eu vou depositar minha confiança em Cristo, então as coisas passam a acontecer, porque o verdadeiro discipulado começa dessa maneira, irmãos, quando nós deixamos tudo, inclusive aquilo que nós pensamos que controlamos. Porque eu sempre digo que nós temos uma ideia, uma pseudo-ideia, que achamos que estamos controlando a nossa vida, ou controlando as coisas, né, ao nosso redor, e na verdade nós não controlamos nada. Mas a nossa vida também não pode ser controlada pelo acaso.
pela sucessão de acontecimentos, pelo governo, seja lá por quem for. A nossa vida tem que ser controlada por Deus, por Cristo. E aqui Pedro reconheceu isso quando ele disse: olha, eu vou deixar tudo para te seguir. A partir de hoje, a minha vida será diferente. A partir daquele momento, o centro não era mais a pesca, mas o centro era a missão. A missão que Cristo estava entregando em suas mãos. De agora em diante, vocês serão pescadores de gente. Essa foi a missão que Cristo deu para aqueles homens. E aqueles homens entenderam, sim, porque o verdadeiro discipulado, irmãos, e quando nós assumimos esse compromisso com o Senhor, a Cristo nos tira da margem da nossa vida. Quando olhamos para o texto, vejamos os primeiros versículos. O primeiro versículo diz: certa vez às margens do lago. E quando aqueles homens assumiram o compromisso com o Senhor, Deus os tirou da margem e os levou para o meio do mar, para o centro. Não é apenas um chamado para estar com Jesus, mas é para participar daquilo que Deus está fazendo de melhor no mundo, que é a missão de Deus. Deixe de viver à margem daquilo que Deus está fazendo do mundo e faça parte dessa história. Envolva-se com a missão de Deus, proclamar o Evangelho. Já fiz referência aqui a uma frase célebre, muito conhecida, de uma das nossas missionárias dos batistas brasileiros, a nossa irmã Analzira Nascimento, quando ela, em um dos seus livros, disse: Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Eu quero participar, eu não quero estar à margem. Aqueles homens estavam à margem do lago, e o texto bíblico nos diz que o Senhor os levou para a profundidade, para um relacionamento profundo com Deus. O discipulado é relacionamento, sim, mas o discipulado também é envio. O discipulado é movimento, o discipulado é ação. O discipulado, irmãos, não é um programa de estudo que a gente segue, não. Apenas isso, não. Tem essa dimensão, sim, mas o discipulado é compromisso com a missão de Deus. É aquilo que Deus está fazendo no mundo. E Ele nos chama, Ele diz: segue-me. E aqueles homens deixaram tudo. Logicamente, irmãos, que deixar tudo não significa necessariamente abandonar trabalho, abandonar casa, abandonar família. Não é sobre isso. Mas é submeter tudo isso a Jesus. Sua casa, seu trabalho, seu lar, seus projetos, seus objetivos pessoais. Tudo submeter a Jesus. Significa estar disposto a reordenar as suas prioridades, a reorganizar aquilo que você quer fazer na vida, a abandonar pecados, a renunciar a certos, entre aspas, confortos e, sobretudo, a aceitar os riscos do chamado. Porque há riscos no chamado. O principal risco, que pode ser compreendido como uma bênção, é estar todos os dias na dependência do Senhor. É você não depender mais dos seus méritos, dos seus esforços, daquilo que você pode fazer, e reconhecer que é Deus quem faz isso na sua vida. Por isso, meus amados irmãos, o discipulado exige renúncia. Não necessariamente, como mencionei, abandonar tudo, mas é viver com um propósito de Deus, alcançando vidas, ensinando outros, sendo sal, sendo luz. Pois Jesus, Ele não apenas, Ele salva, mas Ele também envia. Ele enviou esses homens para ser pescadores de outros homens. Discipulado também é um chamado missionário. Ide, fazer discípulos de todas as nações. O que você precisa deixar para seguir Jesus com mais liberdade na sua missão? Neste mês de junho, em que enfatizamos o discipulado como tema, seguindo a Cristo e fazendo discípulos, o meu desafio para a sua vida nesta manhã é que possamos refletir o que nós ainda não deixamos para cumprir a missão de Deus em nossas vidas. Há certas coisas que nós precisamos deixar, irmãos, e há muitas coisas que nós ainda não deixamos, e Deus, Ele nos convida nesta manhã. O que ainda impede um envolvimento total com a missão de Deus no mundo? Falar do seu amor. O discipulado nos chama a uma vida
de entrega e a uma vida de propósito. Jesus continua chamando: segue-me. O segue-me de Cristo é um chamado à obediência, mesmo quando não faz sentido. O segue-me de Cristo é um chamado ao quebrantamento diante da sua glória. O segue-me de Cristo é um chamado à missão, deixando tudo para um propósito maior. Que neste mês de junho, enquanto refletimos sobre o discipulado, que cada um de nós possa ouvir novamente essa voz: segue-me, e responder aquilo que Pedro respondeu: deixarei tudo e o seguirei. Que Deus nos abençoe com a tua santa e poderosa palavra.